Parecer número 2, de 2023. Trata-se de pedido de orientação realizado pelo Departamento de Recursos Humanos Setorial acerca do retorno às atividades laborais de servidor originariamente ocupante do cargo de agente penitenciário, o qual foi transformado em policial penal por força da Lei Complementar Estadual 245. De acordo com a decisão da primeira vara do Fórum de Cerqueira César, em sede de execução penal, o apenado que passou a cumprir pena em regime aberto, decorrente da condenação transitada em julgado, obteve autorização para retomar ou retornar ao seu posto de trabalho, junto à penitenciária de Londrina. Sendo assim, o Departamento Penitenciário do Paraná solicitou parecer jurídico acerca da possibilidade do referido retorno, tendo em vista os efeitos extrapenais decorrentes da Lei 9.455. O objeto da consulta foi delineado nos termos acima. À luz do disposto no artigo 132 da Constituição da República e do Decreto Estadual 2.709, incumbe a esse órgão da Procuradoria-Geral do Estado prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico. É imprescindível que a presente análise perpasse inicialmente pela natureza e pela gravidade do crime cometido pelo servidor público estadual. De acordo com as informações contidas, houve a prática do crime descrito no artigo 1º, inciso 2, parágrafos 3º e 4º da Lei Federal 9.455, ou seja, o servidor cometeu tortura. O ponto mais importante a ser ressaltado é que a tortura é uma prática que ofende diretamente a dignidade da pessoa humana, que ocupa um papel central em um Estado democrático de direito. Na medida que cabe ao Estado zelar pelo respeito e pela proteção do princípio da dignidade da pessoa humana, é criada em torno da pessoa uma área indevassável e inteiramente oponível à ação estatal. Quando falamos em tortura, ainda mais quando praticada por um agente público, estamos diante não apenas da falha do Estado em garantir a incolumidade da dignidade humana de seu cidadão, mas também frente a uma ofensa direta por ele praticada contra aquele a quem deveria proteger e, portanto, deve ser severamente combatida. O Brasil subscreveu importantes documentos internacionais a fim de coibir a prática desse crime. A Constituição também fala em seus direitos fundamentais. O que se busca deixar claro é que a presente consulta deve levar em consideração a enorme gravidade do crime praticado. O artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Tortura afirma que a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E é sobre esse dispositivo que recaem todas as questões controversas apontadas no protocolado sob análise. A falta de maturação para a elaboração e aprovação do diploma em questão acabou por gerar alguns debates doutrinários e jurisprudenciais acerca da aplicação de seus dispositivos. Apesar da lei de simples e com poucos artigos, é muito abrangente, englobando várias e distintas condutas e punindo-as com severidade, mas, dada a celeridade com que foi apreciada, votada e sancionada, encontra-se repleta de defeitos que têm se tornado objeto de inúmeras críticas e análises doutrinárias, em um esforço dos juristas por interpretá-la, principalmente em face de diversos choques havidos entre o novo ordenamento e as leis anteriores. Então, especificamente em relação ao artigo 1º, parágrafo 5º, verifica-se que o legislador, além de não ter sido claro quanto à aplicabilidade, deixou de prever algumas situações específicas, como a do caso em análise, o que será então explicitado. Tem-se como efeito da condenação pelo cometimento do crime de tortura a perda do cargo, função ou emprego público.
O dispositivo em que se situa a referida regra, contudo, não deixa claro alguns importantes aspectos. Trata-se de um efeito extrapenal que carece de motivação para ser aplicado ou é automático. Trata-se do cargo, função ou emprego público ocupado à época dos fatos. Diante do laconismo do legislador, algumas dessas perguntas acabaram sendo enfrentadas pela doutrina e pela jurisprudência, mas outras continuam obscuras, seja porque eventuais análises realizadas não ganharam notoriedade suficiente ou porque os casos práticos ocorridos não demandaram seu enfrentamento. A primeira questão parece ser tratada de forma uníssona pela jurisprudência e pela doutrina. A perda do cargo, emprego ou função pública é um efeito extrapenal da condenação pelo crime de tortura e também automático, cuja necessidade de motivação judicial é dispensada, ao contrário do que ocorre nos casos de aplicação do artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Cumpre avaliar, tanto no campo jurisprudencial quanto no campo doutrinário, se o efeito da perda do cargo, função ou emprego público atinge aquele ocupado pelo agente público à época dos fatos e ou se atinge aquele ocupado ao tempo da condenação, caso estejamos diante de um cenário como o do presente protocolado, em que o servidor estadual passou a ocupar o cargo de agente penitenciário, posteriormente transformado em polícia penal, após o cometimento do crime, mas antes da condenação definitiva. O que se verifica com bastante clareza na jurisprudência do STF e do STJ é que a condenação tem como efeito a perda do cargo ocupado à época dos fatos, e que normalmente mantém-se o mesmo até que sobrevenha a condenação do agente. Ocorre, no entanto, que pouco se verifica na literatura e na jurisprudência acerca das consequências na hipótese do condenado pelo crime de tortura ocupar cargos distintos à época dos fatos e à época do trânsito em julgado. Com efeito, embora não se tratasse do crime de tortura, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, mesmo que a pena de perdimento esteja em regra adstrita ao cargo público ocupado ou função pública exercida no momento do delito, por ser o crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se dele para a prática do crime, caso o juiz considere motivadamente que o novo cargo guarda correlação com as atribuições do anterior, em que foram praticados os crimes, revela-se devida a perda da nova função pública, tendo em vista a intenção de se limitar à possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma natureza. É importante assinalar as peculiaridades do julgado em comento, na medida em que não se trata de um crime de tortura e que, portanto, atrai a incidência do artigo 92 do Código Penal, um efeito da condenação que não é entendido como automático. E ainda no caso do julgado, não havia incidência da pena de interdição de exercício de cargo, emprego ou função pública. A regra geral é no sentido de que a perda do cargo, função ou emprego público, em decorrência do contido na Lei Federal 9.455, é efeito automático da condenação extrapenal e atinge aquele ocupado pelo agente público ou aquele cargo à época dos fatos. Já se verifica na jurisprudência, contudo, a viabilidade de que o efeito extrapenal da perda do cargo, função e emprego público recaia sobre aquele ocupado à época da condenação. O parágrafo 5º da mencionada lei traz, em sua parte final, o efeito extrapenal de interditar o condenado para o exercício de cargo, emprego ou função pelo dobro do prazo da pena aplicada. A compreensão do alcance da norma passa necessariamente pelo conteúdo do vocábulo interditar, que remonta à ideia de proibição. Vale dizer, o apenado pelo dobro do prazo da pena aplicada encontra-se proibido de exercer cargo, emprego ou função pública. O que vale dizer que a lei penal, ao utilizar a expressão interdição para o seu exercício, não encontra ressonância
no conceito de efetivo exercício extraído do direito administrativo, cujo elemento principal é o cotejo com afastamentos previstos no Estatuto de Regência. A lei obsta a existência de vínculo funcional, não o mero desempenho das atividades próprias do cargo, função ou emprego público. O entendimento doutrinário dominante é de que se proíbe, inclusive, o acesso a novos cargos, funções ou empregos públicos. Se a perda do cargo em virtude da condenação por crime de tortura opera-se no plano presente e passado, ou seja, em relação a cargo, função ou emprego público, ao qual a gente já teve acesso ou se encontra ocupando, a interdição para o exercício de função pública pelo dobro do prazo da pena aplicada opera para o futuro, ou seja, impede que condenado exerça a condição de agente público por esse prazo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. A norma, portanto, encerra uma impossibilidade jurídica de natureza absoluta para o exercício de qualquer cargo, função ou emprego pelo dobro do tempo da pena aplicada. Busca-se, com isso, evitar que as atribuições enquanto agente público viabilizem o cometimento de novos crimes de tortura. Nota-se que a parte final do dispositivo, interdição, não se confunde com a perda do cargo, função ou emprego, até porque a lei não contempla palavras inúteis, mas se traduz em óbice intransponível ao exercício de atividades enquanto agente público por prazo determinado. E assim, em razão de tal impossibilidade jurídica, até o implemento do termo final, o apenado não poderá exercer atividades como policial penal, muito menos receber vencimentos e vantagens sob pena de esvaziamento da norma penal. O legislador disse menos do que deveria. Deixou lacunosa a aplicação da regra de interdição para situações nas quais houve sucessão de cargos públicos. Uma interpretação que restringisse os efeitos da interdição, permitindo a mera suspensão do exercício do cargo com a manutenção do recebimento da remuneração, estaria em manifesto descompasso com a intenção repressiva e preventiva do legislador em face da gravidade do crime de tortura. Ademais, esse entendimento vai de encontro a uma interpretação sistemática de nosso ordenamento, na medida em que encontramos na legislação pátria hipótese em que o legislador quis de fato apenas suspender o exercício do cargo público, como ocorre na lei de abuso de autoridade, e nessa situação, além de não usar o vocábulo interdição, e sim suspensão, tratou de explicitar os efeitos dessa penalidade em relação aos vencimentos do cargo cujo exercício estaria suspenso pelo prazo ali estipulado. Note-se também que a suspensão do exercício das funções se dá por prazo exíguo, de 6 meses a 1 ano, a fim de evitar maiores prejuízos à administração. Nesse sentido, ainda, é necessário ressaltar que o entendimento que redunde em mera suspensão das atividades laborais pelo dobro do prazo da pena pelo cometimento do crime de tortura acarreta manifesto prejuízo à própria administração pública, na medida em que a condição de um agente público que não pode exercer suas funções e que também impede a substituição por outro para ocupar efetivamente aquele cargo, função ou emprego público, gera dificuldades não apenas na gestão de pessoal, mas também na execução das atividades a eles conferidas. Entender a interdição como mera suspensão das atividades, portanto, viabiliza a existência de situações como essa sob análise, em que um condenado por crime de tortura possa vir a manter sua condição de servidor público estadual, embora esteja proibido de exercer suas funções por um longo prazo, o que gera questionamentos acerca da remuneração a ser percebida, dentre outros com sectários funcionais e previdenciários. Desta feita, com amparo em interpretação teleológica e sistemática, considerando não apenas o contido na lei de tortura, mas o ordenamento como um todo, com a assunção de compromissos internacionais, revela-se apropriada o entendimento de que a interdição para o cargo, função, emprego, implica, afinal, perda do cargo público atualmente ocupado.
Há ainda que se considerar que, se a persecução penal houvesse sido extremamente célere, o acesso do condenado ao novo cargo não teria sido viabilizado. E de modo algum é possível utilizar-se da demora usual do sistema judiciário como motivo para esvaziar o conteúdo de uma norma penal sancionadora. Por fim, quanto efeito extrapenal automático e cogente, apto a irradiar efeitos para além da execução penal, o rompimento do vínculo com a administração pública estadual prescinde de nova decisão judicial, inserindo-se no campo do poder hierárquico e disciplinar, em deferência ao princípio da legalidade. Sendo assim, considerando o até aqui exposto quanto aos efeitos extrapenais em virtude da condenação pelo crime de tortura, é possível concluir que cabe à administração pública dar aplicação à lei, isto é, declarar a perda do cargo público que esteja eventualmente ocupando, em virtude da interdição temporária para o seu exercício. Essa conclusão advém de dois pressupostos. O primeiro deles é que, por se tratar de um efeito extrapenal automático da condenação, a perda do cargo derivada da interdição não precisa ser motivadamente declarada pelo juízo criminal, devendo, portanto, ser declarada pela autoridade responsável no âmbito do órgão em que se encontra lotado o servidor condenado. O segundo deles reside no fato de que os dois efeitos extrapenais precisam coexistir sem que a interpretação dada a um deles inviabilize a eficácia do outro. Isto é, mantendo-se o servidor público no cargo por ele ocupado ao tempo da condenação, a interdição do exercício de função pública termina por se revelar apenas uma suspensão de suas atividades, e não como uma verdadeira proibição de acesso a cargos, funções ou empregos públicos, retirando-se assim o rigor da punição pretendida pelo legislador federal. Aprofundando, necessário trazer à tona o disposto no artigo 160, inciso 4 do Estatuto do Servidor. Da leitura atenta, constata-se que a norma visa coibir as situações que um servidor estadual seja condenado pela prática de um crime que não resulte em demissão. Então, aqui prevê: o funcionário perderá 2/3 do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento, em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não resulte em demissão. O que a norma contempla, portanto, são situações de menor gravidade, em que não há propriamente possibilidade de demissão do servidor em razão da prática criminosa, mas em virtude da aplicação da pena enquanto circunstância fática haja afastamento temporário do servidor. Então, na hipótese do Estatuto, não há uma amoldação plena ao dispositivo da Lei Federal de Tortura, o qual encerra uma impossibilidade jurídica de natureza absoluta. Qualquer interpretação em sentido diverso implicaria esvaziamento da norma penal por lei de natureza administrativa. Então, a interdição de exercício resulta no necessário perdimento do cargo ocupado pelo agente condenado. É necessário esclarecer que, diante do caso concreto em que foi anteriormente autorizada a percepção de 1/3 da remuneração, em virtude da interdição do cargo, função, etc., existe a conclusão pela necessidade de perdimento do cargo ocupado, não acarreta necessidade de devolução dos valores até então percebidos. Isso porque esta Procuradoria Consultiva já possui entendimento, sedimentado em decisão do STJ, de que o pagamento decorrente da errônea ou inadequada interpretação da lei pela administração pública cria uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, a qual caracteriza a boa-fé do servidor público e, consequentemente, impossibilita a repetição desses valores.